Senhor, te louvamos por essa noite, Pai, por teus cuidados conosco. Tua fidelidade, ó Pai, que se renova cada manhã, tua misericórdia se renova cada dia. E permanece sobre nós, ó Pai. E nesse momento queremos nos alegrar, como Davi e a Shirley, por essa notícia. E desde já oramos para que essa nova gestação seja menos traumática para a Shirley e também para o bebê. Pai, abençoa a vida deles, o ministério que deve ter tido na igreja e também o trabalho dele. Somos gratos a Ti por ver os nossos filhos servindo ao Senhor. Não apenas os meus, mas os nossos irmãos também aqui, que estão servindo fielmente a Ti. Abençoa agora a Tua palavra. Fale aos nossos corações e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem dessa noite ela não é uma mensagem comprida, mas é uma mensagem que de tempo em tempo nós precisamos retomá-la. Se for dar um título à mensagem, seria Desejando a Vontade de Deus. E a pergunta: como pode um cristão conhecer a vontade de Deus em sua vida? É interessante que alguns acham que a vontade de Deus, quando revelada, ela então tem um mapa completo da vida, um caminho traçado completo da vida, e acha que então depois as suas decisões não estão, não necessariamente precisam estar debaixo de um conhecimento que Deus quer para a sua vida. Ou seja, ela tem uma direção maior de Deus, vamos dizer, uma direção no macro, na totalidade. As coisas pequenas ela acha que pode por si próprio tomar decisões, mas todo crente ele deve estar, ou deveria estar interessado em conhecer a vontade de Deus para a sua própria vida, em todas as áreas da vida, não apenas na área do casamento, como falamos no mês do lar, mas também no trabalho, nas decisões do dia a dia, na profissão, aquilo que ela precisa entender. E se nós não conhecemos esse plano do Senhor, se ele não é conhecido e não for obedecido, porque você não obedece o que você não conhece, as nossas vidas serão estagnadas e podemos dizer até mesmo frustradas, porque muitos crentes não sabem qual é a vontade de Deus para a sua própria vida, no dia a dia. E a palavra de Deus, a Escritura, ela nos traz enfaticamente um ensino de que Deus revela a sua vontade. A vontade a todos aqueles que desejam conhecê-la. Nós vemos aqui o versículo 2 em Romanos 12, que nós devemos experimentar qual seja a boa, agradável vontade e perfeita vontade de Deus. E em João capítulo 7, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo, ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então, se a pessoa quer conhecer a vontade de Deus, ele deve conhecer a respeito das doutrinas de Deus. Se nós quisermos conhecer qual é a vontade de Deus para nossas vidas, nós devemos então conhecer a palavra de Deus, e é um privilégio que todo crente tem experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Como eu disse, não é apenas uma questão específica, eu preciso conhecer a vontade de Deus na minha vida sobre o futuro meu em relação ao casamento. Então, ora a Deus para que Deus me mostre uma pessoa com quem eu devo me casar. Depois que eu casei, não preciso mais conhecer a vontade de Deus, daqui para frente eu tomo conta da minha vida. Não. Outras decisões, outras questões nós precisamos considerar diante da luz das Escrituras Sagradas. Até mesmo, muitas vezes, a mudança de um endereço. Parece algo tão banal, mas saber se é a vontade de Deus a mudança daquela casa para o bairro, para a vizinhança que vamos estar, porque Deus tem um
E a conhecer a vontade de Deus, ela também abrange não apenas estar sabendo exatamente o que Deus quer para a nossa vida, mas estar disposto a realizar aquilo que Ele quer. Se nós estamos procurando direção de Deus em nossas vidas, quer por um problema momentâneo ou por uma questão de importância para o resto da vida, como por exemplo o casamento, então nós temos que pelo menos considerar 5 pontos que devem ser obedecidos. E são esses os pontos: submissão, confissão, oração, estudo e espera. Eu sei que nós vivemos uma sociedade onde a palavra submeter não é muito bem vista. Ninguém quer submeter a ninguém. Nem mesmo empregado se submete a patrão. As pessoas não estão dispostas a se submeter, quanto mais submeter a sua vida a Deus. Submeter-se é apresentar-se ao Senhor. Submeter significa colocar as minhas esperanças, as minhas ambições, os meus desejos pessoais diante de Deus, estar disposto a abandonar, se realmente percebemos que é isso que Deus quer para nós. Significa querer fazer aquilo que Deus quer. E novamente, às vezes algumas pessoas pensam nesse tema de conhecer a vontade de Deus apenas ou numa questão maior, que é a escolha do casamento, ou na questão de uma decisão de servir a Deus no campo missionário. Mas no dia a dia, nas coisas simples da vida, nós precisamos entender que às vezes, ou sempre, a necessidade de submeter-se a Deus, de considerar os propósitos de Deus na sua vida. Então, fazer aquilo que é a vontade de Deus. Paulo, ele submeteu-se a Deus quando ele se converte ali em Atos, no capítulo 9, quando ele está indo para Damasco, perseguindo os crentes, na estrada para Damasco, perseguindo os cristãos, e ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele pergunta quem é que está falando com ele, e ele fala: sou eu, Jesus, a quem tu persegue. E quando ele, Deus, depois que deu a ordem para ele, Saulo pergunta a Deus o que ele deve fazer. Versículo 6: mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Então, Paulo, ele recebe a ordem de Deus para conhecer a vontade de Deus na sua vida. E conhecendo a história do apóstolo Paulo, sabemos que a sua vida mudou completamente a partir daquele momento. Quando Paulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Deus explica para ele que ele então vá para entra na cidade para conhecer a vontade de Deus. A partir daquele dia, o apóstolo Paulo passou a submeter-se a Deus. Muitas vezes, conhecendo a história de Paulo, onde ele, querendo fazer a obra de Deus, mostrando completamente a vontade de forma diferente. Isaías submeteu-se a Deus lá em Isaías capítulo 6, 8, quando ele diz: eis-me aqui, envia a mim. Quando Deus pergunta: quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele então fala: eis-me aqui, envia-me a mim. A disposição de Isaías. E novamente, esse é um texto que muitas vezes nós usamos em campanhas missionárias, mas o crente todo dia deveria perguntar: Senhor, ele fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Onde tu quer que eu vá? Onde o Senhor deseja que eu esteja? Falando a tua palavra, testemunhando do Evangelho, quer numa fila do banco, quer numa sala de espera de um hospital, qualquer lugar, nós devemos estar dispostos a submeter à vontade de Deus, Outro personagem da palavra de Deus, na 2 Crônicas 16, Amazias submete-se a Deus voluntariamente, se entregando ao Senhor. Essa submissão é a disposição de se entregar a Deus
de maneira voluntária, de desejar que quando nós recebemos, quando nós professamos Jesus Cristo como Salvador, quando nós nos colocamos à disposição, colocamos a vida à disposição de Deus, já é um passo de submissão. E a partir daquele passo, outros passos serão dados. Talvez abandonar práticas que talvez não sejam pecaminosas, mas que não são da vontade de Deus. Talvez algumas coisas. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que gosta muito de jogar futebol com seus amigos, e todo domingo de manhã ele tem lá o futebol com os amigos. Ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo, e a igreja que ele frequenta existe a escola dominical. Agora ele vai submeter-se a Deus e vai abandonar a prática de jogar bola no domingo de manhã para estar ali junto com os irmãos, estudando a palavra de Deus, congregando, adorando ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma submissão. Abrir mão dos nossos sonhos, ambições. Falando isso, parece que Deus vai nos dar o pior. Quando a gente falar, eu vou abrir mão do meu sonho para submeter a Deus, então Deus vai fazer algo pior para mim. Algumas pessoas pensam assim: se eu falar para Deus que estou disposto a fazer a vontade dele, Deus vai fazer eu perder o emprego, vai fazer eu abandonar o emprego e vai fazer eu ir no missionário, no lugar mais extremo do mundo. E não é assim que acontece. Mas nós devemos ter essa submissão voluntária à vontade de Deus. Agora, essa submissão voluntária se dá por meio do conhecimento dessa vontade. Se a pessoa não conhece a vontade de Deus, como é que ela vai se submeter a ela? Por isso que o Senhor Jesus Cristo falou em João da necessidade de conhecer a doutrina de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai saber qual é a vontade de Deus para determinada área da sua vida. Outra coisa que nós precisamos fazer é a submissão. A confissão. Confessar. Se nós quisermos agir de conformidade com a vontade de Deus, devemos confessar e abandonar qualquer prática ou pecado ou hábito, que talvez não seja pecado, mas que pode nos impedir de servir ao Senhor. Devemos confessar que tem coisas que nos agradam e precisamos abrir mão delas. O salmista, no Salmo 139, vamos lá ler o versículo 23, Salmo 139, versículo 23 e versículo 24. O salmista, ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa disposição do coração do salmista, do coração de Davi, de que Deus possa sondar o seu coração, mostrar para ele, revelar a ele aquilo que está impedindo ele de realmente servir a Deus na totalidade. Se algum caminho que deve ser abandonado, e confessar esse pecado ou essa prática. Então a submissão, ela nos leva à confissão. Se eu quero me submeter a Deus, eu tenho que confessar aqui. Nem sempre eu estou disposto a fazer isso. Muitas vezes nós ou damos de ombro, ou damos de ombro para algo que Deus está nos mostrando que é necessário, fazemos vista grossa, fingimos que não é com a gente, e talvez até vamos sugerir a Deus: Senhor, peça para ele fazer, ele está mais disposto, né? Ou às vezes até mesmo falamos deliberadamente: não, Senhor, manda o outro lá, manda lá o Camilo pode fazer isso aí. Alguém já disse que quando Deus nos chama para fazer algo e nós desviamos e nós não fazemos aquilo que Ele deseja da vontade dele, nós estamos deixando de alcançar e ganhar bem em nossas vidas. E muitos crentes às vezes faz isso.
finge que não é com ele, acha que outro pode fazer, mas às vezes nós temos que ser lembrados que quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, se Ele quiser chamar outro, Ele chamaria, mas se Ele está nos chamando, nós devemos fazer. Então, conhecer a vontade de Deus e realizar, obedecer para executar a vontade de Deus específica para nossas vidas é algo que deve ser importante. Então, devemos confessar que nem sempre estamos dispostos a fazer isso. Às vezes nós estamos lá já em casa, na segurança do lar, no conforto da casa, e de repente toca o telefone, alguém está precisando de uma ajuda, e você fica pensando, mas vou dar desculpa que eu não posso ir, pedir para ligar para o irmão lá, meu irmão pode ir no meu lugar, e deixamos de fazer a vontade de Deus por meio de ajudar aquela pessoa naquele momento de aflição. Então, devemos ser honestos, sinceros e reconhecer que muitas vezes nós fazemos vista grossa e não queremos fazer a vontade de Deus. Há necessidade de confessar e em seguida orar. Nós falamos muito em oração. Orar significa que devemos nos colocar na presença de Deus com frequência, diariamente, pedindo a sua direção. Tem pessoas que oram 3 vezes por dia. Quando levanta, vai tomar café, agradece pelo café. Na hora do almoço, agradece pelo almoço. E na hora de jantar, agradece pela janta. Mais nada. Ela não ora pedindo orientação para aquele dia, sabedoria nas palavras que ele deve usar em momentos, em ocasiões em que ele vai estar lá enfrentando alguma situação, de novo, no trabalho, na faculdade, na conversa com alguém. Então há necessidade de orar frequentemente pedindo orientação, direção de Deus, requerer, né, de Deus conhecimento para poder justamente fazer a vontade de Deus, fazer com que a vontade de Deus possa ser algo que surge em nossas vidas por meio desse relacionamento com Ele, de oração. Por isso é importante a oração. Todos nós, como crentes, deveríamos ter uma vida de oração, dedicar tempo de orar. E não é porque eu orei de manhã pedindo a orientação de Deus para o dia todo, que eu não vou, por exemplo, às 10 da manhã, tenho necessidade de buscar a face de Deus, não apenas para as orientações para a minha vida, ou às vezes até mesmo intercedendo pela vida de alguém, que eu não vou fazer. Ah não, já orei de manhã, agora eu não posso. É um privilégio nosso. Deus nos deixou esse caminho aberto, essa porta está aberta, nós podemos orar com frequência todos os dias. E os crentes parecem não perceber o privilégio que é ter acesso direto ao Pai, diariamente. Não é como, por exemplo, uma audiência com o rei ou com a rainha Elizabeth, onde se você quiser falar com ela, você vai ter que seguir vários protocolos. E se você conseguir, talvez você vai conseguir uma única vez na sua vida falar com ela ou com uma autoridade. Então é algo raro de acontecer, mas com Deus não. Com Deus nós temos diariamente, 24 horas por dia, nós temos acesso à presença dEle, podemos orar buscando orientação, pedindo para que Ele faça valer as promessas que Ele tem nos dado a respeito da sua vontade nas nossas vidas. As nossas orações devem ter como alvo principal, e aí talvez muitos crentes erram, porque as suas orações elas estão voltadas ou para as suas necessidades, pedindo por questões financeiras, saúde, ou alguma coisa material, ou para também
necessidade de outros na mesma área, mas esquece que nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus e ter como alvo principal a glória de Deus. Porque conhecer e fazer a vontade de Deus, na verdade, tem como alvo principal a glória de Deus. O apóstolo Paulo fala ali em Colossenses, capítulo 1, versículo 9: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. E aí no capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, diz: saudai-vos a Epáfras, que é dentre vós, servo de Jesus Cristo, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, o que Paulo está falando aos Colossenses também é para nós, que na sua oração ele pede o conhecimento da vontade de Deus, e esse conhecimento da vontade de Deus, ele vai resultar na glória de Deus. A nossa vida como crente é uma vida para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Alguns crentes, eles pensam que a vida dele nessa terra é para estar bem. Eu estou aqui nesse mundo, Jesus me salvou, eu vou para o céu, eu vou aproveitar meu tempo aqui para me dar bem nessa vida. Eu vou destruir tudo aquilo que tem de bom nesse mundo, sem comprometer, é claro, a minha fé. Mas então ele esquece completamente da vontade de Deus na sua vida. Então ele vive uma vida buscando os prazeres desse mundo, prazeres saudáveis, é claro, mas que é para a sua própria satisfação. E às vezes então, entre fazer algo que é para a glória de Deus, fazer algo para a sua satisfação, ele procura fazer aquilo que é para a sua satisfação, aquilo que agrada a si próprio, e não aquilo que vai agradar a Deus. Então a nossa vida, quando nós nos submetemos e conhecemos a vontade de Deus, nós vamos confessar que nem sempre nós estamos dispostos a fazer essa vontade, mas que nós devemos colocar e submeter a nossa vontade à vontade de Deus, e orar para que Deus possa nos ajudar a executar a sua vontade para a glória dele. Quando nós estamos aqui pintando o tempo aí, de manhã na quinta-feira, as irmãs estavam pintando a grade, passou um casal e brincou com elas, falou assim: a união faz a força, né? Parabéns, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando depois, esse casal, talvez ficou imaginando, olha que grupo unido, né? Trabalhando juntos ali, na igreja, pessoas unidas. E talvez começou a pensar em coisas agradáveis a respeito da nossa igreja, e isso é para a glória de Deus. Imagine se passasse alguém na porta e visse a igreja e pessoas brigando aqui dentro. Isso não traz glória para Deus. Então, o nosso testemunho, fazer a vontade de Deus, ele vai trazer, com certeza, glória para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o nosso objetivo nessa vida é trazer glória para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não temos que nos preocupar em deixar o nosso nome na história, mas nós devemos estar preocupados em glorificar a pessoa do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Muitos crentes aí passaram desconhecidos pela maior parte da sociedade, não fizeram algo relevante para a sociedade, não tem uma rua com seu nome, não tem um monumento na praça principal da cidade, o seu nome não está registrado nos livros de história, mas com a glória de Deus, ele serviu com fidelidade, ele buscou fazer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. E dessa maneira, então, ele cumpriu a vontade de Deus. Ele conheceu, como Paulo fala em Romanos, qual é, né? Ele conheceu e experimentou a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. E é isso que nós devemos ter para nós.
É esse desejo que nós devemos ter para a nossa vida. Nós devemos agir como o próprio apóstolo Paulo, quando ele, então, já no fim da sua carreira, ele pôde dizer que combateu o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então esse deve ser o nosso propósito, né? 2 Timóteo 4:7, né? O versículo na íntegra, para nós lermos sem deixar o versículo na sua totalidade. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu citei de cor, né? Achei que tinha faltado alguma coisa. Mas é isso mesmo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E no 8, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Então, esse é o propósito nosso. Devemos combater o nosso combate diariamente, completar a nossa carreira, praticar e executar aquilo que Deus tem como propósito em nossas vidas, sabendo que na eternidade receberemos as coroas, os galardões, porque teremos sido fiéis a Deus. Agora, como conhecer e como fazer a vontade de Deus se não tivermos afinidade com a palavra de Deus? Se nós não estudamos a palavra de Deus? Então é necessário para cada crente, desde o mais jovem até o mais idoso, ler a Bíblia, ter tempo de leitura da palavra de Deus, ler e pedir a Deus que fale ao seu coração. Talvez alguns falam, eu sou muito novo, eu sou muito jovem, tenho tantas coisas na minha vida para fazer, não tenho tempo para estudar a palavra de Deus, e quando eu for velho eu vou dedicar todo o tempo da minha vida, toda a minha aposentadoria eu vou dedicar ao estudo da palavra de Deus. Aí quando ele chega lá, na idade mais adulta, mas o tempo de estudar a palavra de Deus já passou, porque agora eu estou cansado, minhas vistas estão cansadas, eu não consigo concentrar mais a minha mente, e ela perdeu a oportunidade de uma vida estudando e conhecendo a palavra de Deus. Novamente o Salmo de Davi 143 diz: versículo 8, faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti levo a minha alma. E o versículo 10, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Então o crente, ele só vai conhecer a vontade de Deus se ele estudar a palavra de Deus, se ele dedicar tempo à leitura, ler com atenção, buscando entender e conhecer o que significa, qual o sentido daquilo que está sendo lido, né? Estudando e comparando passagens relacionadas. Eu não sei dizer onde que leia a Bíblia deve com certeza ter tido essa experiência. Você está lendo um texto da palavra de Deus e um versículo te lembra de um outro versículo, aí você vai consultar ele. Isso é estudo da palavra de Deus. Não é chegar, eu estou lendo esse versículo, isso aqui me lembra de um outro versículo. Mas eu estou lendo esse texto aqui, eu não preciso perder tempo indo lá. Não, o estudo da Bíblia é esse. Você começa a ler um texto, então você tem a tua leitura matinal, e dentro da leitura você busca estudar a palavra de Deus. Então, um versículo que te chama a atenção, você sabe que tem um texto parecido, ou um paralelo, ou que faz referência àquilo que está lendo, e aí você vai procurar esse texto, compara. Isso é estudar. E quanto mais estudamos a palavra de Deus, mais nós vamos conhecer da vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, nós vamos, na hora de tomar uma decisão, vamos saber qual é a vontade dele. Nós não vamos nem em todos os casos a necessidade de parar, deixa eu ver se é a vontade de Deus ou não. Algumas coisas sim. Mas, por exemplo, você achou uma carteira recheada de dinheiro e lá dentro tem um documento com o nome da pessoa e um endereço. Você vai pedir a Deus orientação para saber se é a vontade dele, se você
devolva a carteira com os documentos, mas sem o dinheiro. Não, você sabe que você deve devolver tudo. Você encontrou algo que não te pertence. Você não precisa, eu vou orar a Deus, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida referente a isso? Achei a carteira do São Antônio das Flores aqui, ó. Ele mora na rua tal, está aqui o endereço dele, uma conta de água está aqui junto. Eu devo entregar? É lógico. Por quê? Porque você já tem isso em você, você já conhece a vontade de Deus, você sabe que essa é a vontade de Deus. Não há necessidade de orar a Deus a respeito. É diferente quando na empresa alguém fala, olha, surgiu uma vaga, um cargo de gerente na nossa unidade lá do Nordeste, e nós estamos oferecendo a você. Aí você tem que, olha, eu vou orar a Deus, eu tenho que consultar minha família, eu tenho que ver qual é a vontade de Deus para esse assunto. É diferente. Né? Mas coisas do cotidiano, muitas delas, naturalmente vão saber qual é a vontade de Deus. Não há necessidade. E para conhecer a vontade de Deus, uma coisa que tem faltado muito, e que eu mencionei hoje de manhã, é justamente o quê? Decorar a palavra de Deus. Decorar versículos. Nós falamos que antigamente nós tínhamos concurso bíblico para decorar versículos. E quem decorasse mais versículos no ano ganhava um presente. Ganhava um presente. E isso é uma maneira de incentivar as crianças, mas infelizmente parece que as nossas crianças, os nossos jovens, já decoraram tudo a respeito de códigos de videogame, né? Lá o X, bolinha, como é que faz lá os movimentos, sabe tudo. Aí pergunta para eles os 5 primeiros livros da Bíblia, tem dificuldade. Uma vez alguém perguntou assim, um grupo de crianças de 10, 12 anos, né? Frequentante de igreja, fala os 5 livros da Bíblia. Aí alguém começou, Mateus, Marcos, Lucas, João. Zerado. Né? Ele nem parou para pensar, não, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nossas crianças, muitas vezes, elas não são incentivadas por nós, pais mesmo, a estudar a Bíblia, a decorar um versículo da Bíblia, fazer com que a palavra de Deus possa penetrar no coração. O salmista fala também, escondi tua palavra no coração para não pecar contra ti. Então, conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecer também a vontade de Deus. E por fim, esperar. Muitas vezes a pessoa quer conhecer e fazer a vontade de Deus, mas não tem paciência para esperar pela vontade de Deus. E se Deus nos responde imediatamente, ela toma a sua própria decisão. E talvez o não responder de Deus já é a resposta de Deus para aquela questão. Nós sempre ouvimos que Deus tem 3 formas de responder: sim, não ou espere. E esse espere pode ser um pouco ou espere bastante. Não há prazo. Deus não tem um prazo, né, para responder às nossas petições, às nossas vontades, aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Então devemos esperar. Se estamos pedindo direção e orientação de Deus, e Deus não nos responde, devemos continuar esperando. E talvez esperar até o ponto de reconhecer que a falta de resposta é o não de Deus. Deus está mostrando que não. Que aquilo que você está orando, pedindo a orientação de Deus, não é a vontade dele. E esperar é algo que nós não temos paciência. Quem aqui, num elevador, depois o botão está lá no 14º, você está no teste, o elevador tem que descer para depois você subir. O elevador está no 14º. Quem aqui nunca apertou o botão várias vezes achando que com isso o elevador vem mais rápido? Quem nunca fez isso? Quem nunca deu vários enter achando que vai acelerar o acesso do computador? Vai travar ele, né? Então nós não temos mais paciência. Nós vemos uma sociedade onde as coisas acontecem tão rapidamente que não temos mais paciência. Então achamos que Deus tem que responder de imediato. Acho que Deus tem lá uma linha de WhatsApp. Aí você olha lá, você está orando a Deus, aí você olha, última verificação. Ontem às 10 da manhã, foi ontem que eu orei a Deus pedindo orientação daquilo ali. Deus verificou já, mas por que não respondeu?
interrogaçãozinha, né? Já fizeram isso? Você pede para alguém alguma coisa, a pessoa não responde, aí você fica botando outra interrogação. Tem interrogação e envia, interrogação e envia. Para encher lá a caixinha do WhatsApp da pessoa de, ó, estou aqui esperando a resposta. Deus não tem o compromisso de responder de maneira imediata. Se queremos realmente confiar em Deus e saber que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, nós devemos não ter pressa. Isaías 28:16 diz: aquele que crê não se apressa. Se nós cremos que Deus está no controle das nossas vidas, não devemos ter pressa. Deus revela essa vontade a nós no tempo dele e da maneira dele. Ele pode usar uma pregação, testemunho de um irmão, um versículo da Bíblia, diversos métodos, né? Deus pode nos orientar. Como eu disse, orientar pela Bíblia. As Escrituras é a fonte original da vontade de Deus para a nossa vida. Nós olhamos, lemos a palavra de Deus e ali vamos conhecer a vontade dele a respeito do que ele tem para nós. Por isso é importante a leitura da palavra de Deus. Você está orando a Deus a respeito de um assunto, de repente um versículo que você nunca havia notado poderá se apresentar com um significado diferente, ensinando o que fazer em determinada ocasião da sua vida, mostrando qual é justamente aquilo que você está orando, qual que é a vontade de Deus a respeito daquele assunto que você está tanto orando a Deus. Salmo 119, ele é repleto de versículos que falam a respeito disso, e o mais conhecido talvez deles é o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é que nos orienta. Também podemos receber uma orientação de Deus por meio de outro irmão. Alguém está pregando, aconselhando, ele pode nos orientar. Jovens muitas vezes estão em dúvidas com o futuro e buscam aconselhamento de irmãos mais experimentados. Eu não sei se eu faço engenharia ou se eu faço direito. E aí então ele vai pedir o aconselhamento com um irmão, por exemplo, um irmão advogado. Olha, estou pensando, estou orando a Deus, estou entre essa área e essa aqui. E a pessoa pode falar a respeito, olha, o direito é assim, assim, assado, vai mostrando para ele o campo em que ele pode atuar. Aí ele vai para um engenheiro, pergunta, então, e um irmão vai poder mostrar para ele, ou clarear a mente dele, para ele saber qual o caminho que ele vai tomar nesta área. Apesar de que nem sempre Deus usa, mas às vezes uma circunstância pode nos mostrar a vontade de Deus. Ele pode nos mostrar através de algo que acontece. Você está orando a Deus a respeito de algo e uma circunstância aconteceu e aquilo que você estava pedindo foi impedido de acontecer. E aí então você percebe que é Deus agindo e não permitindo que aquilo que você estava pleiteando acontecesse. E todo crente que lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, todos nós somos templos do Espírito Santo, deve estar sensível à voz do Espírito Santo em seu coração. O Espírito Santo de Deus pode influenciar e falar aos nossos corações por meio da palavra de Deus. Agora tome cuidado para não fazer isso algo místico, né? Eu estava orando a Deus sobre um assunto, o Espírito Santo me mostrou, e a pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, você percebe uma forçação de barra, ou coisa do tipo. O Mateus estava contando, um amigo dele, estava preparando para dar um estudo, e aí chegou alguém, o rapaz que preparou acho que a semana inteira para pregar, e alguém chegou para ele um dia antes da pregação: olha, o Espírito Santo falou para mim que não é isso que ele quer que você pregue. Olha, eu falei: Mateus, se eu fosse sua amigo, eu falei assim: se o Espírito Santo quer falar isso, fale comigo, não precisa mandar recado, porque eu também sou templo do Espírito Santo. Então nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo.
a fim de que possamos conhecer a vontade de Deus. E quando Deus mostra o caminho, quando nós sabemos qual é a vontade de Deus naquele assunto, nós devemos então não nos hesitar, mas andar nele. Tendo a orientação correta da vontade de Deus, devemos obedecer essa vontade de Deus. Então, a obediência é a base de uma vida de verdadeira felicidade e valor para a vida do crente. Nós, como crentes, devemos sempre ter essa preocupação de conhecer a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus, porque por meio dela nós seremos crentes felizes, seremos crentes realizados. Não é fazendo a nossa vontade, não é fazendo aquilo que nós queremos, mas fazendo a vontade de Deus, nós seremos crentes realizados. Talvez a vontade de Deus seja algo que você menos importa em conhecer, mas comece a ponderar nela, sabendo que Deus tem interesse na sua vida e Ele deseja que você execute a vontade dEle para a glória dEle, e você pode ter certeza, você vai ser feliz fazendo isso. Como eu disse, a mensagem não era cumprida, mas apenas um chamar a atenção a algo que está sendo esquecido em nossas igrejas. Muitas vezes nós estamos na igreja, no culto, saímos daqui, vamos para casa, e segunda-feira nós tomamos a direção das nossas vidas e fazemos tudo que bem, da maneira que entendemos, da forma que bem entendemos, e não consideramos Deus em nada daquilo que nós estamos fazendo. Comece a pensar e a buscar a face de Deus para as decisões diárias da sua vida. Que Deus nos ajude e possamos fazer isso para a glória dele. Amém? Amém. Mas